Louvado seja Deus, mais um quadro Aprendendo com a Bíblia. Louvado seja Deus. Hoje o tema aqui é as 10 virgens, fica ligadinho aí. Não saia, você já entrou, apertou o link, fica aí até o finalzinho, escute a mensagem inteira. Hoje nós vamos falar aqui no quadro Aprendendo com a Bíblia, nós vamos falar a respeito, o tema aqui, né, é as 10 virgens. 10 virgens, né? Esteja pronto quando o noivo chegar. E aí, você está pronto? Se o noivo chegasse agora, tá aqui comigo minha mamãe, seu Evandro também. Pai do Senhor, mamãe, seu Evandro. O Senhor Jesus para todos. Pastor Jesus. Amém. Louvado seja Deus. E o texto base aqui, onde nós vamos aprender, está no livro, aqui no Evangelho, livro não, né? O Evangelho de São Mateus, de capítulo 25, versículo do 1 ao 13, tá bom? Depois você lê aí, que é muito edificante essa parábola, né, do Senhor Jesus Cristo aqui. Então, meus irmãos, minhas irmãs, vamos dar continuidade, né? Você que chegou agora, você que entrou agora, vamos dar continuidade ao nosso quadro aqui, Aprendendo com a Bíblia. E vamos mergulhar profundamente aqui em uma das parábolas mais impactantes, vamos dizer assim, né, ditas aqui pelo nosso Salvador, o Senhor Jesus Cristo. E ao canto desse pássaro lindo, maravilhoso, está aqui, ó, cantando, né? Tem um pássaro cantando aqui, está ouvindo a mensagem também. Então aqui, essa parábola aqui das 10 virgens, é um texto que traz um alerta urgente sobre a vigilância. Um texto que o Senhor Jesus trouxe para nós, uma parábola, né, sobre a nossa vigilância e também a preparação e a realidade da volta do nosso Senhor Jesus Cristo. Ele vai voltar. Então, muitos têm falado sobre o fim dos tempos, mas poucas pessoas estão verdadeiramente prontos para receber o noivo, né? O retorno do noivo. Que a Bíblia diz que o Senhor Jesus virá buscar a noiva. Então, ele é o noivo da igreja. Jesus, ele não contou essa parábola aqui onde nós vamos meditar, e nós vamos aprender aqui, ele não contou essa parábola para curiosidade, né? Ou para uma mera sabedoria, mas ele nos contou para nos despertar do sono espiritual, porque quantas pessoas nos dias de hoje estão no sono espiritual, né? E a pergunta que ecoa, né, aqui hoje é: você está pronto? Hã? Como que você está? Você está pronto? Pronto para quê, pastor? Para receber o noivo, né? Como que está a sua lâmpada? Ela tem azeite suficiente para receber aí o noivo, o Senhor Jesus? Aqui em Mateus 25, versículo 1, né? Ele começa assim. E eu preguei, né, justamente do reino, né, no quadro Aprendendo com a Bíblia anterior. Então, olha o que ele vai falar. Então, o reino dos céus será semelhante às 10 virgens que, tomando as suas lâmpadas, saíram ao encontro do noivo. Então, o reino dos céus. Eu falei já na mensagem anterior a respeito do reino dos céus, né? O reino dos céus. Mas hoje nós vamos falar da lâmpada. Então, aqui, as 10 virgens, a Bíblia está contando, não é 5, não é 6, não é 7. E está falando que todas, né? Todas, tomando as suas lâmpadas, 10 virgens, todas, tomando a sua lâmpada, saíram ao encontro. Então, está falando das 10 virgens. E todas as 10 virgens aqui, todas elas estavam com lâmpadas, né? Com lâmpadas. E todas elas estavam o quê? Esperando quem? Pastor Tarcísio? Não. Elas estavam esperando o mesmo noivo. Não era o noivo Jesus e o outro noivo, o outro, não. As 10, elas estavam esperando o mesmo noivo, né? Todas estavam no mesmo propósito, que era esperando o Senhor Jesus Cristo, o noivo que viria. Mas o que as diferenciava, essas 10 que estavam aqui esperando o noivo, essas 10 virgens, o que diferenciavam elas? Você sabe o que era? A Bíblia vai dizer para nós que 5 delas eram prudentes
e 5 delas eram loucas. 5 prudentes e 5 loucas. Aqui, o azeite que a Bíblia mostra para nós, que o Jesus, nosso Salvador, mostra, que é o azeite, né? Era a diferença. Essa era a diferença das 5 loucas e as 5 prudentes. Que fazia diferença? O azeite. E essa era a diferença que tinha nas 10. Porque as 10 esperavam, tinham o mesmo propósito, as 10 esperavam o mesmo noivo, só que a diferença que havia nas 5 era o azeite. Por isso que tem a prudente e tem a loucas, né, que ele fala. O detalhe que parecia pequeno, né? O azeite aqui, falar o detalhe, né? O detalhe aqui, o azeite, ele parecia coisa pequena, né? Insignificante. Parecia coisa insignificante. Mas, na verdade, o azeite era coisa vital, né? Era a coisa principal, era o azeite, que ela vai faltar para ela. Então, aqui, imagina que nós, né, nessa parábola aqui, podemos aqui refletir que as 10 representam o quê? A igreja. As 10 virgens representam a igreja. Eu vou falar pausado, que é para você entender melhor, né? Então, as 10 representam a igreja. A igreja. Não estou falando de templo, parede. Estou falando de igreja, que é você, que é eu, somos nós. Somos igreja. Então, as 10 nos representam, né? A igreja. Todos nós que somos igreja, nós professamos a fé. Todos nós estamos no grupo. Todos nós estamos vestidos para o encontro do noivo, né? Para o encontro do noivo. Mas nem todos nós estamos verdadeiramente preparados para o noivo. Nem todos nós estamos verdadeiramente preparados para o noivo, né? Estamos todos no mesmo foco, no mesmo propósito, mas nem todos estamos preparados, vamos dizer assim. E aqui a gente vê que o azeite, ele representa o quê? O que o azeite representa? Você sabe, não? O azeite representa o Espírito Santo. Não é Espírito, não. Espírito Santo. Ele representa isso para nós, na Bíblia, né? Ele é o símbolo que representa o Espírito Santo. É o azeite, né? A comunhão com Deus. A unção que nos sustenta na espera do nosso Salvador. Se o Salvador não vir, você desce a sepultura, mas você desceu crendo que o noivo vai vir buscar você, mesmo na sepultura, né? Mesmo se a terra já te comeu, você acredita que o noivo vai vir e você vai voltar à vida novamente, né? Até a terra, a Bíblia diz que os mares vão ter que devolver até os fios de cabelo da nossa cabeça. Então a gente espera o noivo, a vinda dele. E essa parábola que o Senhor Jesus conta para nós, nos lembra de uma advertência que o Paulo fez para nós no livro de 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 5, que ele disse assim, o Paulo, tendo aparência de piedade, marca isso na tua cabeça, tendo aparência de piedade. O que é aparência de piedade? Você vai ver. Mas negando a eficácia dela, destes afasta-te. É o apóstolo Paulo aqui falando, aqui em 2 Timóteo 3,5. Tendo aparência de piedade. 5 virgens. 5, escute, 5 virgens, elas tinham o quê? Aparência de prontidão. Não tinha 5? Elas tinham a aparência. Essa aparência que o apóstolo Paulo está falando, né? Tendo aparência de piedade, mas negando a eficácia dela, da aparência. Né? Fácil, desse você se afasta. Então, 5 aqui, a gente vê que elas tinham a aparência de prontidão. Parecia que elas estavam prontas, 5. Mas faltava o que nela? Faltava o essencial nelas. Faltava o essencial. Assim como muitos nos dias de hoje participam da igreja, né, das igrejas, participam, eles cantam louvores, eles pregam a palavra, mas se você for ver, muitos não têm o azeite,
Só tem isso. Cantam, né? Tá que nem as 5 imprudentes, né? As 5 que não tinha prudência. Imprudente. Cantam, pregam, e tá igual aquelas 5. Não tem o azeite, a presença do Espírito realmente, de Espírito Santo. Mas não tem azeite mesmo. Não adianta falar que tem. Não tem vida com Deus. Tá igual aquelas 5. Não tem vigilância. Tá igual aquelas 5. Não tem consagração. Tá igual aquelas 5. 5 prudentes, 5 imprudentes. A Bíblia vai falar para nós de Apocalipse, mamãe servando, Apocalipse 3, e você ouvinte. Apocalipse 3, versículo 1. O Senhor Jesus Cristo, ele falou assim para a igreja de Sardes. Você lembra das igrejas, né, que Jesus falou? Mas aqui ele vai falar para a igreja de Sardes. Ele fala assim: tens nome de que vives, mas estás morto. É o Senhor Jesus que falou para a igreja de Sardes. Muitos são conhecidos como crentes, que fervorosos, que roda, que pula, né? Mas você vai olhar espiritualmente, eles estão adormecidos. É igual a lata de Coca-Cola, só faz o barulho. Na hora que tira a Coca, você joga, só faz o barulho, não tem mais nada dentro. Está vazio. E a parábola das 10 virgens é um espelho da igreja dos nossos dias de hoje. As igrejas do dia de hoje, misericórdia. Meu Deus, tem misericórdia. Meu Deus, tem misericórdia. É show. É espetáculo. É um espetáculo tremendo. E roda. Você já não sabe mais se é uma igreja, se é um salão de teatro. Você não sabe o que é mais. Quem é seguidor, quem vive espiritualmente na palavra, ele não sabe o que é aquilo mais. Ele se perdeu. Ele não consegue ver uma igreja que ora, que prega, que busca, que tem comunhão com o Espírito Santo. Por quê? Porque estão ali, estão igual essas virgens, estão sem azeite, estão adormecidos. É só alegria momentânea, como as 5 foi procurar a alegria momentânea, em vez de deixar o azeite, guardar, se preparar, que nem as 5 prudentes. É assim que está a igreja nos dias de hoje. A maioria, não vou generalizar, mas a maioria, você olha, tem hora que você não sabe se é uma igreja, se é um clube, o que é aquilo. Meu Deus do céu. É lindo quando você abre um vídeo e você vê uma igreja de joelho orando, falando com o Espírito Santo, se rendendo aos pés do Altíssimo, dando gratidão, glorificando ao Senhor. É lindo quando você abre as imagens e você vê uma pregação, você vê uma igreja sentada ouvindo uma pregação, como Jesus pregava, ministrava com ousadia, falando do reino de Deus, falando da justiça, falando do arrependimento, falando da salvação, confrontando com o pecado. Hoje não se vê isso, se vê imprudência. Desculpe de eu falar, mas é a verdade. Nos dias de hoje, está difícil encontrar essa igreja que eu acabei de falar para você, que eu queria ver nos dias de hoje. De você abrir, se chegar assim, você vê um povo ali ajoelhado, orando. Um povo, mesmo que se não ajoelhasse, mas em reverência, cabeça baixada, orando. Hoje não se ora. É 2 minutos de oração e umas músicas que alegram a carne. Não é o Espírito Santo, alegra a própria carne, o seu próprio eu, o seu ego. E não é o Espírito Santo. Que alegra a Deus é aqueles louvor que você fala para Deus, né? Que você o adora, que mesmo no sofrimento você o adora, que ele é maravilhoso, que ele é majestoso, engrandecendo ao Espírito Santo, engrandecendo a Deus. Mas a gente não vê mais isso. E mesmo assim, a gente tem que ouvir mais a palavra, orar mais, refletir mais, e não se vê mais nos dias de hoje, né? Uns atentos, a gente vê alguns que estão atentos, mas a gente vê outros que estão descuidados, como as 10 virgens. 5 estava atenta
e 5 estava, infelizmente, descuidada. E o inimigo da nossa alma, né? Eu vou falar inimigo que tem gente que não gosta de falar com o diabo, né? Mas você sabe quem que é o inimigo, quem é espiritual vai entender quem é o nosso inimigo. Não é carne, não é sangue. O inimigo, ele sabe que nós não, que não precisa, o inimigo ele sabe que não precisa tirar você de dentro dessa igreja. Essa igreja que eu estou falando. Essa barulhenta, essa que ninguém entende mais nada, não está nessa igreja. Né? Basta esvaziar a sua lâmpada. Ele esvazia a sua lâmpada dentro da igreja onde você está mesmo. Dentro dessa igreja que não se prega mais arrependimento, que não se prega mais salvação, que não se prega mais adoração a Deus, que não se tem mais um respeito com a presença do Espírito Santo, entra de qualquer jeito. Basta ele esvaziar essa lâmpada de dentro, basta ele fazer você relaxar, né? Basta ele fazer você parar de orar, parar de vigiar, basta isso. Ele sopra vento de distração, ele sopra ventos de orgulho, de vaidade, né? Vaidade espiritual e até mesmo ativismo religioso, sem comunhão nenhuma. Sem comunhão. Lembra-se das 5 loucas que eu estou pregando? As 5 loucas, elas só perceberam a falta do azeite, sabe quando? Quando o noivo já estava vindo. Aí que elas perceberam a falta do azeite. E aí, meu irmão, minha irmã do grupo, você, meu irmão do YouTube, você que está ouvindo a mensagem, aí era tarde demais. É assim que o inimigo quer manter você, quer manter nós. Ele quer manter nós distraídos. Ele quer manter nós ocupado com tantas coisas que você se esquece do essencial, que é isso que eu acabei de ministrar para você, a vigilância. Meu irmão, minha irmã, se Jesus voltasse hoje, se o Senhor Jesus voltasse agora, hoje, você subiria com ele? Sua lâmpada está cheia ou está vazia? Você está vivendo uma vida de vigilância ou você está vivendo uma vida de negligência espiritual? Quantas vezes você já ouviu que o Senhor Jesus está voltando e você continua dormindo e não se desperta? Continua indo alegrar sua carne e não desperta tua vida espiritual. Aleluia, louvado seja Deus. Eu sei que é difícil ministrar tipo de palavras assim, mas se o Espírito Santo colocou, eu não tenho nada com isso. O problema é você com o Senhor Espírito Santo. Hoje é o dia de você acordar. É o dia de eu também acordar. Isso fala comigo também. É tempo de nós dar uma pausa na nossa vida e pensar. Se o noivo chegasse agora, será que eu seria contado entre os prudentes? Ou seria que eu seria contado entre os loucos? Essa é a pergunta que eu deixo para mim e para você. É tempo de refletir. É tempo de pensar. Isso aqui serve para nós colocar na aplicação da nossa vida, essa parábola. Ela não é apenas uma parábola sobre o futuro. Ela fala sobre o agora, esse exato momento que você está ouvindo a mensagem. Cada dia sem oração, cada dia que você fica sem oração, cada dia que você fica sem leitura da palavra de Deus, cada dia que você fica sem buscar por santidade, vivendo uma vida regalia, né? É um dia onde o azeite vai acabando na sua vida. Chega uma hora que você não tem mais azeite nenhum. Acaba a fé, acaba o azeite, acaba tudo. A vida cristã não é uma corrida rápida, né? É uma maratona de perseverança. É de perseverança. Não é uma coisa que começa hoje e já termina. Não. E só quem estiver com a lâmpada cheia, com a reserva espiritual, é que conseguirá resistir até o fim. Que a Bíblia chama você e eu, para nós sermos perseverantes, perseverar até o fim. É aí que você consegue resistir até o fim. Então se prepare-se enquanto é tempo. Busque o azeite agora, hoje.
Porque no último momento da sua vida, o último respiro seu, não será possível você emprestar da fé de ninguém. Ninguém vai te emprestar fé. A Bíblia diz que eles não conseguiram emprestar fé das outras 5, não. Bom, já chegamos a 20 minutos, mas eu tenho mais para falar aqui, vai passar um pouquinho. A gente vai ver aqui o versículo 25, versículo 5, que o Senhor Jesus fala assim: e tardando o esposo, tosquenejaram todas e adormeceram. E tardando o esposo, tosquenejaram todas e adormeceram. Todas, não foi uma, duas, não. 5. Todas as 10 adormeceram. Todos dormiram. Até os prudentes dormiram. E isso mostra o quê, pastor? Isso mostra que o cansaço, ele atinge a todos. Tanto o prudente quanto o imprudente. Mas aqui eu tenho uma diferença. Os prudentes estavam o quê? Preparados, mesmo durante o sono. Eles dormiram na certeza que, mesmo se ele não acordasse, o noivo estaria ali e ia salvar eles, porque eles eram prudentes. Não se trata de perfeição, mas se trata de estar constantemente com vigilância espiritual. Vigilância espiritual. Em Mateus, capítulo 25, versículo 10, está escrito assim: e tendo elas ido comprá-lo, chegou o esposo, e as que estavam preparadas entraram com ele para as bodas, e fechou-se a porta. Que tristeza, hein? Entrou em 5 e Jesus fechou a porta. A porta foi fechada. Isso aponta o quê? Quando se fecha a porta da sua vida, da minha vida, a porta aos olhos. Significa o quê? Isso aponta para o juízo. Né? Um dia, a oportunidade, para mim e para você que estamos com a porta aberta, um dia essa oportunidade que você está respirando acaba. Um dia o tempo da graça, né, que é essa graça que nós temos hoje, ela se encerra, termina. E não haverá mais como mudar de grupo, de igreja, não tem mais como você mudar mais nada. O que você fizer agora, enquanto você está vivo, né, estará dentro ou fora. É isso que vai prevalecer na sua vida lá naquele dia. Em Mateus 25, 12, está escrito assim, Senhor Jesus: em verdade vos digo que vos não conheço. Jesus falou essa palavra. Mateus 25, 12. Quando ele fechou a porta, que as outras 5 imprudentes chegou, né? Abra-nos, Senhor, abra-nos a porta, deixa-nos entrar. Jesus falou: em verdade vos digo que não vos conheço. Essa é a frase mais dura que tem pra gente, né? Você imagina quando você vai na casa de um amigo seu e esse amigo, você bate na porta, você fez alguma coisa para ele abre a porta, quando ele vê que é você, ele pá, fecha a porta na tua cara. Bate a porta na sua cara. Aqui você não vai entrar, não. Né? Jesus, ele fechou a porta. Né? E a frase mais dura que o Senhor Jesus falou foi essa: não vos conheço. Não vos conheço. Não é questão de fazer parte da igreja, meu irmão, minha irmã, do YouTube, do Face, onde estiver ouvindo. Não é parte de fazer parte, não é questão de você fazer parte de uma igreja. É você ser íntimo do noivo. Essa é a diferença. Igreja tem um monte, como eu acabei de falar, barulhento, mas você pode estar na tua casa, você pode estar na sua vida, no banheiro, onde você estiver. Você tem uma intimidade, ser íntimo do noivo. Ele só reconhece os que têm relacionamento com ele. Foi para isso que Deus te criou nós, para ter um relacionamento com ele. Ele não está morto, ele está vivo, ele está perto de nós, ele está dentro de nós. E tudo que você fala, ele está te ouvindo. Ele não é Deus morto, ele é um Deus vivo. Meu irmão, minha irmã, imagina, vamos cá, vai ficar meio comprido, 24 minutos, indo para 25. Imagina um casamento onde todos os convidados estão prontos. Todos estão prontos. Mas a noiva não se preparou. O noivo chega, os músicos tocam, os convidados aplaudem. E a noiva? A noiva não aparece.
O casamento é o quê? O casamento é cancelado, porque ela não veio. E o que acontece com o noivo? O noivo vai embora. O que deveria ser um dia de glória se torna um dia de vergonha, porque a noiva não estava preparada. A noiva não estava pronta, a noiva não estava ali. Então o noivo foi embora, se tornou um dia de vergonha. Assim será com muitos. Muitos chamados para as bodas do cordeiro. Mas são chamados, mas estão despreparados. Despreparados. Tinham um convite, como esse que eu estou fazendo agora, mas não se vestiram. Tinham conhecimento da palavra de Deus, já meditaram, já foram instruídos, mas infelizmente não buscaram o azeite. Preferiam não se acordar nem se despertar. Irmão, essa é uma palavra séria que eu estou ministrando aqui. É uma palavra séria. Não estou pregando para você a prosperidade dessa terra. Não estou pregando o ouro dessa terra. Não estou pregando um prédio para você, carro. Não. Eu estou falando de algo que é para uma eternidade. Jesus está voltando. Não brinque de ser cristão. Não brinque de ser cristão. Não viva com a lâmpada vazia. Não espere o último momento da sua vida. Não espere não, meu irmão, minha irmã. Encha-se do Espírito Santo hoje. Volte ao primeiro amor, aquele primeiro amor da palavra de Deus, do Evangelho, do Espírito Santo que você recebeu. Consagra-se novamente. Se consagra novamente. Refaça o altar do teu coração, você que está ouvindo a mensagem. Você andou em caminhos, né, que aparentemente parecia perfeito, mas você foi despertado por essa palavra. Se você está indo num lugar onde você não está tendo o alimento verdadeiro, a palavra verdadeira que sara a alma e o espírito, a palavra verdadeira que te traz arrependimento, que te traz confronto com o pecado, que coloca você dentro da doutrina, não do homem, mas da doutrina do Espírito Santo, volte para o primeiro amor, volte para a Escritura Sagrada. Esse é o primeiro amor. Volte para o Senhor Jesus. Vai meditar na Escritura Sagrada. Medite neste livro dia e noite, porque dele procede a sua vida. Não queira ouvir um dia o Senhor Jesus dizer para você: não vos conheço. Viva de forma que ele vai dizer para você naquele dia: bem está, servo bom e fiel. Esse é o nosso Senhor Jesus Cristo. E Jesus, o Senhor Espírito Santo, ele manda dizer, assim diz o Senhor, nem vou falar para você assim, que o Senhor está dizendo, não é eu, palavra do Espírito Santo. Né? Ainda que muitos adormeçam na fé, Jesus está dizendo assim, eu estou despertando um povo prudente. Um povo que guarda o azeite, que se santifica, que me busca de madrugada, que não se conforma com este mundo. Jesus está dizendo, eis que este mundo, o Senhor Jesus está dizendo, eis que este mundo jaz do maligno. Jesus está dizendo, eis que venho sem demora, e a minha recompensa está comigo. Aqueles que estiverem preparados entrarão comigo na glória. Mas os negligentes chorarão quando a porta for fechada. Hoje é o dia de você, minha irmã, se levantar. É o dia de você se encher da verdade. É o dia de você se consagrar, porque o noivo, ele está às portas. Amém? Vamos terminar por aqui, fazer oração, que está ficando cumprido. Louvado seja Deus, o áudio está ficando cumprido. Que Deus abençoe, compartilhe, né, esse link do YouTube. Compartilhe mesmo, irmão. Vamos despertar o povo que está dormindo em nome de Jesus. Vamos orar? Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós nos colocamos diante da Tua presença, meu Pai, neste momento, meu Deus, com o coração contrito e ouvidos espirituais, meu Pai, atentos à Tua palavra. Obrigado por Tua palavra viva, que nos desperta, que nos instrui e que nos prepara para o encontro com o noivo naquele dia, Pai. Deus eterno e soberano, assim como as virgens prudentes, queremos estar com nossas lâmpadas acesas e cheias de azeite, ó Pai. Não queremos viver, meu Deus, uma fé superficial, uma religiosidade morta,
uma vida sem profundidade. Queremos ter, meu Deus, intimidade contigo. Queremos ser, meu Deus, cheio do teu Espírito Santo. Queremos estar, meu Deus, prontos quando a trombeta do Senhor soar, meu Pai. Meu Deus, perdoa, Senhor. Perdoa nós, meu Deus, por todas as vezes que negligenciamos, meu Deus, a oração. Meu Deus, que deixamos de lado a leitura da palavra de Deus, a Bíblia. Que nos acomodamos, meu Deus, com sono espiritual. Nos perdoa, Pai. Acorda a tua igreja, ó Deus altíssimo e soberano. Acorda a tua igreja que dorme, meu Deus. Desperta, meu Deus, os que estão dormindo. Levanta, meu Deus, os prudentes, meu Deus, neste tempo difícil, meu Pai, que estamos vivendo, para que sejamos encontrados, meu Deus, fiéis a Ti, Espírito Santo. Meu Deus, visita agora cada ouvinte desta mensagem, cada lar, cada coração que está ouvindo esta palavra, meu Deus. Se há alguém, meu Deus, que está com a lâmpada apagada, meu Deus, reacende, ó Espírito Santo. Se há alguém, meu Deus, sem azeite, derrama, meu Deus, do teu Espírito Santo, com poder, meu Deus, agora. Que uma nova unção, meu Deus, venha sobre este povo. Que as vidas sejam, meu Deus, incendiadas por tua presença, ó Deus Altíssimo. Prepara-nos, ó Deus, porque o noivo está voltando. Não queremos, meu Deus, ser deixados para trás. Queremos entrar contigo nas bodas eternas e ouvir da tua boca, meu Pai. Vinde, benditos de meu Pai, louvado seja o Senhor. Fortalece-nos, ó Espírito Santo, na vigilância. Guarde-nos, ó Deus, nas distrações deste mundo. Protege-nos, ó Deus, das ciladas do inimigo. E nos guia, meu Deus, pelo caminho, meu Pai, da santidade. Meu Deus, em nome do teu Filho amado, Senhor Jesus Cristo, é que nós oramos com fé, com temor e com esperança. Amém, Jesus, e amém. Amém. Glória a Deus. Amém.